de morrer em nome do Evangelho de Cristo. E foram matando cada um dos seus filhos na frente dela. Depois de matar o último filho, quando o carrasco ia matá-la, ela disse a ele: viva, eu te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Quando o cristão ele vai até as últimas vias pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ele está lutando contra Satanás, ele está lutando contra o diabo, ele está indo contra o anticristo da igreja. Que nós possamos a cada dia nos lembrar do que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tenhamos ciência disso a cada instante, que você cante a letra desse próximo louvor com todo o seu pulmão, com toda a sua fé, com toda a sua força, pois nem o Coliseu, nem Roma, nem o Estado, nem o governo, nem ninguém tem o poder de derrubar a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou
a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não pode nos parar. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Nos move, é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. A igreja pode se assentar. E eu tenho mais 2 avisos para dar. O primeiro deles é que amanhã a juventude também estará se reunindo aqui às 19 horas aqui na igreja. E no sábado, dia 30, a igreja estará se encontrando, a juventude estará se encontrando aqui na igreja às 15 horas para ir para a casa do pastor Lázaro. A programação da juventude será lá. Então você jovem, ou você não tão jovem que queira colar também, venha às 15 horas aqui. Nosso reverendo está com a palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria convidar o irmão Joel aqui para dar um aviso rapidinho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com nossos queridos irmãos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E para isso nós estamos convocando nossos queridos irmãos para se candidatarem para novas eleições do próximo ano. Então nós já distribuímos as fichas aqui pela manhã, tem mais algumas aqui, para os irmãos se candidatarem para os cargos. E a comissão sou eu, irmão Zaqueu Nogueira, Maria da Paz, Jaqueline, Priscila e Elisete Cerqueira. Quando os irmãos preencherem, eu gostaria que até domingo devolvessem para nós. Pode entregar qualquer uma dessas pessoas da comissão para poder a gente trabalhar. Nossa igreja não para e ninguém pode fazer com que nossa igreja pare. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Eu queria deixar alguns avisos, que o pastor Lázaro pediu para a gente estar comunicando. Primeiro, ele não pode estar presente aqui conosco porque está acontecendo lá em Santo Tomé a festividade da MCM de lá, e ele está dando apoio aos irmãos lá, por isso ele não está por aqui. Dia 1/10, no próximo domingo pela manhã, estará aqui conosco o pastor Carlos André. Se o irmão André puder botar aquele slogan. A gente tem vivido setembro aí
esse mês de alerta. E ele vai estar aqui pela manhã. Vai ser uma classe única de EBD, tratando o tema da prevenção do suicídio. E o pastor chama a igreja, convida toda a igreja que estejamos aqui participando, aprendendo através da pregação do Evangelho. No próximo domingo continuamos com a nossa campanha da reforma da igreja. Vai ter aquele almoço na pegada, né, irmão Daniel? Então você vai ter mais um domingo de folga da cozinha. A irmã Maria da Paz estava querendo sair nas pressas ontem porque tinha que fazer o almoço de hoje, né? Próxima semana, minha irmã. Oi. Então, contribua, peça a sua quentinha, peça seu rango aí, ajude a gente estar melhorando a fachada da nossa igreja. Continuamos com a campanha da reforma e com a doação de 1 quilo. Ajude trazendo 1 quilo para alguém que necessita. Eu já vi que o pessoal já falou em questão aí das reuniões das organizações SMHB, MCM, e a juventude também vai estar por aqui amanhã. E no próximo domingo temos a abertura de missões nacionais com a direção da Cristolândia. Confirma, meu promotor, meu pastor angolano. Parabéns ao senhor aí pela vitória de hoje. Tamo junto. Sem mais delongas, vamos lá. Eu queria convidar os irmãos a estar um pouco de pé comigo, abrir os seus textos no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Capítulo 8, verso 5. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus. Domingo de manhã a gente tem EBD aqui, viu, meus irmãos? Já ajuda nesse processo. Diz assim a palavra do Senhor: e disseram-lhe: eis que tu estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos um rei, como o tem todas as nações, para que ele nos julguem. Eu vou abrir aqui em 1 Samuel também, capítulo 12, verso 23. Diz assim, se os irmãos quiserem acompanhar. Porém, agora... Desculpe, não. 1 Samuel, versículo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim o pecar eu contra Jeová, contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos instruirei no caminho bom e direto. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te glorificamos, meu Senhor. Mais uma vez estamos aqui orando ao Senhor, crendo, Pai, no teu milagre, crendo no sobrenatural, crendo, ó Deus, nas coisas que nós não temos condições de fazer. Mas o Deus do impossível que está aqui neste lugar pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Meu Deus, está aí a tua palavra, meu Senhor, o teu alimento. Me usa como instrumento, ó Pai, para falar nessa noite, que não seja de mim, mas que o Senhor venha trazer aquilo que os teus filhos necessitam, aquilo que o Senhor já tem separado para a tua igreja nessa noite. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Amados, a gente meditou, foi um versículo chave para nosso mês de intercessão, numa quarta-feira. A gente trouxe esse capítulo 12. E nós meditamos na palavra a partir do viés daquilo que o Senhor tinha feito na vida de Samuel. Alguém que era improvável, que aparentemente não teria condições de cumprir tudo aquilo que Deus derramou sobre a vida dele. E o Deus do sobrenatural faz coisas que
parece a gente impossível de se fazer. A mãe dele, em um determinado momento, em alguns momentos chorando, pedindo ao Senhor para que tivesse um filho, e que esse filho, se viesse, ela entregaria ele na casa do Senhor, entregaria ao Senhor. Ela chega ao ponto de orar, de clamar, chorando, ao ponto daqueles, de certa forma, o sacerdote Eli, achar que ela estava embriagada, achar que ela estava bêbada, dentro do templo, coisa que não era verdade. Eu abro um parêntese aqui, para dizer, que às vezes nós tomamos a posição de ser alguém que julga a forma de o outro se relacionar com Deus, a partir daquilo que nós achamos, os preconceitos que nós temos. Mas aquela mulher ainda teve a hombridade de responder aquele sacerdote dizendo: eu estou angustiada, eu estou chorando, não embriagada. Eu quero dizer que o meu e o seu choro tem sido contemplado por aquele que é maior, independente às vezes do irmão da direita e da esquerda não entender, mas o Senhor, Papai do céu, tem contemplado todas as nossas dores, e no momento certo, aquele que teria aparentemente nenhum tipo de condição de estar em alguma posição, foi em Israel sacerdote, profeta e juiz. E a gente vai continuando o texto, e eu quero trazer um viés diferente que seria relacionado ao pedido do povo hebreu. E se eu fosse dar um tema para essa ministração nessa noite, seria escolhas, porque em vários momentos aqui a gente vai falar essa palavra, escolhas. E o texto nos diz, no decorrer aqui do livro, que os chefes de Israel, representando todo o povo, vai até o sacerdote Samuel, profeta Samuel, e pede a ele um rei. E o profeta fica até que meio que sem jeito, imaginando como é que o Senhor iria receber essa notícia. Ele sabedor disso, mas naquele momento ele fica meio que perdido, porque ele não esperava que o povo fizesse isso. Mas o nosso Deus, que é onisciente, já tinha ciência de tudo o que iria acontecer. E ele vai até Deus, traz a petição do povo, e o Senhor responde: Samuel, faz conforme o pedido do povo, mas instrui a eles o que iria acontecer após a escolha do rei, o que iria acontecer quando se implantasse uma monarquia em Israel. E ele fala da dificuldade que seria ter em relação ao trabalho. O povo vai trabalhar mais e ainda terá que sustentar as mordomias do rei. Os seus filhos irão para as guerras, as suas filhas estarão ali servindo à mesa do rei. Samuel traz tudo aquilo que Deus tinha colocado diante do povo, mas o povo continua de pé firme, querendo um rei para que direcionasse a nação de Israel. Ele ainda chega a falar: eles estão rejeitando somente a você, a mim eles rejeitaram desde a saída do Egito. E Samuel vai até o povo e coloca diante dele aquilo que o Senhor tinha falado. E eles continuam se justificando. Se a gente ler o texto, a gente vai ver que a justificativa do povo de Israel foi porque os filhos de Samuel não seguiram o mesmo caminho que ele diante do Senhor. Foi a justificativa daquele povo. A gente, meus irmãos, o ser humano em si tem justificativa para todas as coisas. A justificativa do povo de Israel foi que os filhos de Samuel não seguiam os seus caminhos. As nossas justificativas como seres humanos, em determinado momento, para quem não cresceu dentro do Evangelho, foi: ainda não chegou o momento, ainda não chegou a hora, eu ainda quero me divertir muito nesse mundão, eu ainda tenho muito o que conquistar. Aquela vida de crente, de cristão é meio monótona, às vezes eles passam perseguição, às vezes passam dificuldade.
às vezes não tem as riquezas que o povo que está lá fora consegue, a gente tínhamos justificativa para tudo. E assim como a humanidade lá fora, em alguns momentos das nossas vidas, a gente também coloca a dificuldade diante de Deus, coloca a justificativa. Às vezes é a nossa família, às vezes é um emprego que tem feito separação entre o que você precisa fazer e aquilo que Deus quer que você faça. A nossa justificativa, eu costumo criar uma frase que eu quero ler, que diz assim: o ser humano sempre terá o argumento perfeito para justificar as suas escolhas. Mas não quer dizer que o certo para mim, ou o certo para você, é a vontade que Deus tem para nossas vidas. E para o povo hebreu, foi um rei. Para nossas vidas, o que tem sido feito, meus irmãos? É uma pergunta somente retórica. Qual é o obstáculo que tem se colocado entre as prioridades do reino de Deus e as nossas vidas? Será que tem valido a pena a gente ler tanto aquele texto que fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça? A gente ler tanto esse. Será que a gente tem colocado na prática aquilo que a gente tem lido? Em buscar o reino, buscar a justiça de Deus, acreditando que as demais coisas serão acrescentadas. O texto, ele diz em questões básicas necessárias para que o homem sobreviva. Mas eu não sei se vocês têm a experiência ou já tiveram de, em alguns momentos da nossa vida, buscar esse reino, buscar essa justiça e sentir que a gente tem recebido muito mais do que as necessidades básicas. O Senhor tem derramado coisas extraordinárias sobre as nossas vidas. Então vale a pena buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou caminhando aqui para o primeiro rei que foi escolhido em Israel. Foi o rei Saul. E em alguns momentos da minha caminhada eu já li esse texto várias vezes, por diversas vezes. E eu sempre perguntei a Deus: por que Saul? Senhor, por que Saul? Senhor, por que Saul? Por que você fez essa pergunta, Rogério? No primeiro momento de oportunidade que Saul tem, em uma luta contra os filisteus, é sabedor de todos nós. Se a gente não sabia, a gente fica sabendo. Quem tinha que fazer o sacrifício era o sacerdote. E o povo filisteu começa a se movimentar com a guerra. E o profeta Samuel já tinha combinado com Saul para o povo de Israel só sair da guerra após a chegada dele e após ele fazer o sacrifício. Mas aí o tempo começou a ficar curto, parecia que o profeta não ia chegar, e os filisteus começaram a se movimentar, e o povo de Israel esperando a resposta do rei. Alguns se dispersaram, alguns fugiram, e ele não esperou o tempo e acabou ele mesmo, como rei, fazendo o sacrifício. A gente vai lendo o texto como um livro e fala: meu Deus, que vacilo de Samuel, ou de Saul, que vacilo, por que não esperou mais um pouquinho? O texto diz que tempos, pouco depois, o profeta, o sacerdote chega no local, mas ele já tinha feito o sacrifício. Mais para frente, o Senhor dá uma ordem a ele através do sacerdote para eliminar tudo e a todos, e ele mais uma vez elimina o que é ruim e pega o que é bom. E nesse momento de oração que eu vou falando a Deus, ele me traz uma reflexão de tanto perguntar a ele: por que Saul? Por que Saul? Por que Saul? Ele falou: meu filho, há algum tempo atrás, eu trabalho com venda. Alguns dos irmãos aqui podem ser autônomos, trabalhar com seus próprios negócios, comércio. E no ramo de comércio, às vezes a gente consegue bater a meta do mês, às vezes não. Às vezes as coisas acontecem no segundo tempo, no acréscimo, Deus vai e faz, mas no começo a gente ficava naquele desespero.
Tinha mês que eu conseguia bater a meta. No início do mês, maravilha, beleza, meu Deus. Para mim, estava ótimo. Tinha mês que a meta só chegava no finalzinho do mês e a gente com o coração trépido, nervoso, há tempo às vezes de se desesperar, mas o Senhor cumpria. Tinha meses, né, que a nossa meta, que o Senhor permitia que a meta ultrapassasse. A gente tinha uma meta X, ele colocava XX, pense na alegria. Mas também tinha meses que a gente não alcançava a meta. Mas o Senhor foi dando ao longo do tempo a sabedoria para quando se ultrapassasse a meta, a gente poupar daquilo que ultrapassa para suprir os meses que a gente não batia a meta. Às vezes com a nossa igreja vai ser assim, às vezes no seu comércio. Um mês a nossa meta aqui vai estar ultrapassando. E a gente guarda um pouco para que no mês que faltar, a gente conseguir cobrir as despesas. Aí o Senhor fala, você de certa forma em alguns momentos não ficou tão preocupado. Hoje eu já me permito dizer, meu Pai, eu estou acordando aqui, seja feita a vontade do Senhor. Eu vou aqui trabalhar, fazer a parte que cabe a mim como homem, e espero o milagre que vem da parte. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu continuei perguntando a ele, Senhor, por que Saul? E a resposta está aqui, meus irmãos, no versículo que a gente leu do capítulo 8, verso 5, parte B. Olha o que diz aqui. Eu já tinha passado várias vezes por esse texto e não me entendi dessa forma, mas olha se vocês também entendem da forma que o Senhor colocou no meu coração. O texto fala assim, a parte B, constitui-nos um rei, como o tem todas as nações, para que nos julgues. O erro e a falha do povo de Israel foi pedir um Deus conforme as aparências, as características dos povos vizinhos. Eles queriam um rei conforme, eles queriam um rei com as mesmas características daquele povo. Não, eu não quero um rei segundo aquilo que Deus propõe. Eu quero um Deus, um rei que tem as características das nações vizinhas. E o Senhor dá conforme o pedido daquele povo. Quais são as características que o texto diz de Saul? Era um homem com uma família abastada, ou a família rica, tinha condições. Era um homem de aparência que nenhum em Israel tinha igual, alto, bonito. Às vezes a gente prefere estar caminhando e olhando e direcionando pessoas que são diferentes da gente, porque acha que essas pessoas têm uma intimidade com Deus maior. Às vezes a gente esquece de olhar o irmão que vem simples do lado direito, o irmão que anda simples do lado esquerdo, mas é um homem cheio da presença, cheio da unção, que busca a Deus de dia e de noite. E a gente prefere às vezes olhar para aqueles que têm uma roupa bonita, bem engomada, que tem uma palavra bonita, mas aquilo que Deus tem como característica de um servo é diferente das características que tinha Saul. Por quê, irmão? Porque a gente segue com o tópico 2. A gente viu um rei que foi escolhido a partir do pedido do povo hebreu. E Deus, com o seu sucessor, traz alguém que o texto diz que era alguém, um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. E pasmem, eu trago como primeiro ponto, ele não era um ser humano perfeito. Todos nós sabemos que Davi errou. Todos nós sabemos que somos humanos, estamos propícios a pecar, a errar e a cair. Então Deus não está pedindo de mim, não está pedindo de você nenhum tipo de perfeição. Na sua pequena força, naquilo que Deus já deu na sua vida, continue caminhando, marchando e glorificando o nome do Senhor. Ele não tinha uma família rica, era um pastor de ovelhas que estava ali cuidando das ovelhas do seu pai.
E isso nos confronta de uma forma, porque às vezes a gente pensa por morar na periferia, na suburbana, às vezes não ter a qualidade de ensino que alguém em outra região da própria Salvador tem. Mas é engraçado como Deus, Ele pega aquilo que não é e coloca no lugar de destaque para a glória do nome dEle. Se você em algum momento falou para si mesmo que não tinha capacidade e condições porque você nasceu aqui em Paripe, porque você mora em Paripe, você pega 2 horas de ônibus para chegar no lugar, o Senhor está aqui trazendo para a gente: eu não estou preocupado com a beleza do rei, eu não estou preocupado com as características físicas dele, eu estou preocupado com aquilo que tem dentro do coração. E se você se colocar na brecha, no caminho, o Senhor vai te usar para a glória, louvor e exaltação do nome dEle. A gente continua caminhando e a gente fez um paralelo aqui entre um rei que foi escolhido a partir da vontade do povo e um rei que foi escolhido a partir da vontade de Deus. E eu queria por alguns segundos que você olhasse para o irmão que está na direita, que está na sua esquerda, enquanto eu bebo um pouco de água. Eu e você, meus irmãos, quem foi que nos escolheu? Eu quero convidar os irmãos a abrir junto comigo as suas Bíblias no livro de Gálatas. Quem nos escolheu? Talvez você tenha sido fruto de um planejamento familiar e o seu pai e sua mãe queria ter um filho e você veio. Talvez você veio sem nenhum tipo de planejamento. Talvez você tenha sido fruto de um abuso. Talvez você foi fruto de um casamento que não queria que você viesse e gerou a separação dos seus pais. E você leva essa culpa, traz essa culpa na sua caminhada, mas eu quero te dizer uma coisa. Em Gálatas capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe, e me chamou pela sua graça. Ei, Deus já conhecia você, já conhecia a mim, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre da sua mãe, independente da circunstância, foi o Senhor que permitiu que você tivesse vida. E eu vou caminhar com os irmãos aqui, que os irmãos me acompanhem no texto de Romanos capítulo 8, é um texto que eu já gosto de repetir, Romanos 8, Romanos capítulo 8, a partir do verso 30, nós vamos ler até o 39, diz assim a palavra do Senhor: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem formará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem é que os condena? Cristo Jesus é o que morreu, ou antes, o que foi ressuscitado, o que está à mão direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, por amor de mim, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, porque Ele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glórias a Deus. Gênesis capítulo de número 1, verso 31, a palavra diz: fomos criados à imagem de Deus, e Ele viu que era muito bom. Deus viu que fazer a mim, foi muito bom. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: o diabo tentará algum de vós, e vós serão os atribulados. Resistam até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, 7 e 8, ele traz o estado de humilhação do nosso Senhor. Ele esvaziou através de um título, de um termo chamado quinoses, esvaziou a si mesmo, fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos a possibilidade de ter com Ele a reconexão. É através do amor de Cristo. Talvez vocês possam pensar: irmão, esse é algum tipo de pregação coach ou pregação da prosperidade. Não, eu não estou prometendo nada a vocês aqui de bens materiais, de conquista. Não, eu só estou dizendo, através da pregação do Evangelho, que Deus, Ele se importa comigo, se importa com você. Ele deu a vida por mim e por você, e que a tua vida, a tua história é tão valiosa aos olhos do Pai, para a glória do nome dEle. E a gente vem chegando, como eu falei aqui, no início da nossa reflexão. Domingo que vem, pela manhã, teremos o pastor Carlos, que é um psicólogo, que trará termos mais aprofundados da questão da psicologia para as questões de doenças emocionais e psicossomáticas que temos vivido. Mas a gente vem chegando no setembro, está vivendo o setembro amarelo e tem visto as notícias. Mas em algum momento da caminhada, o setembro passa e a igreja, e às vezes a gente se esquece. Só quem tem sofrido a dor de conviver com esses momentos de angústia sabe o quanto é viver essa dor. Mas eu repito diante de vocês que o Senhor, que fez os céus e a terra, que fez a mim e fez a você e achou que era muito bom, nunca desistirá. Foi o seu amor, foi a sua bondade e a sua misericórdia que nos fez chegar até aqui. Continue lutando. Se você precisa, para caminhar, está se consultando com algum ser humano, algum médico, algum especialista nessa área, continue. Se você tem tomado algum tipo de remédio, continue. A gente acredita e parte do pressuposto da mordomia de Deus, que Deus fez todas as coisas, e Ele deu sabedoria a mim para ser um vendedor de seguros. Ele deu sabedoria a você para você trabalhar no seu emprego. Ele deu sabedoria ao nosso irmão Marival e Daniel para fazer esse belíssimo púlpito que glorifica o nome dele. E também Ele deu sabedoria aos médicos, deu sabedoria aos farmacêuticos para estar produzindo. O que a igreja do Senhor não pode é achar que esse tipo de situação é questão de mimimi, é questão de respostas fáceis para aqueles que estão passando. Só quem sabe a dor de estar sofrendo doenças emocionais sabe o quanto é ruim. Mas eu quero continuar dizendo: escolha estar caminhando com Deus que te deu a vida. Eu vou finalizando. Eu queria chamar os irmãos do louvor para estar vindo para cá e trazer uma reflexão. Já estou finalizando. A questão do homem. O homem vivia no Éden um estado de inocência e comunhão. Deus ia todos os dias estar conversando com o homem. Comunhão. E o pecado rompeu com essa comunhão entre Deus e os homens. Esse pecado gerou morte física. Deus não fez o homem para morrer, mas a gente acabou por conta, segundo o texto de Romanos 5, por um homem vem o pecado à humanidade, e a gente acabou sofrendo essas consequências. Mas em relação à morte, a gente ainda não consegue
né? Às vezes a gente tem medo de como é que vai ser, mas de certa forma, quando é depois que morre, é esperar a promessa do Senhor no capítulo 25 de Mateus, a partir do 31, o reino dos céus que foi criado desde a fundação do mundo, a condenação eterna. Morreu, mas na minha percepção, mas viveu uma vida de morte espiritual, de afastamento entre o homem e Deus, é que gera maior angústia e várias doenças ao longo da vida. Porque, irmão, segundo Isaías capítulo 43, verso 7, o texto diz que o homem foi criado para glorificar a Deus. E se a gente viver uma vida perdida, sem esse propósito, em alguns momentos a gente vai achar um vazio de que estamos vivendo sem viver, de que estamos fazendo todos os dias algo que não contempla o nosso ser. Por quê, irmão Rogério? Porque simplesmente nós não estamos fazendo aquilo para que nós fomos criados, para glorificar a esse Deus. Então eu chamo você a atenção de que devemos a todo tempo procurar uma forma de glorificar a esse Deus, e veremos a paz que traz em estar fazendo ou tentando fazer a vontade do nosso Criador para nossas vidas. Tenha comunhão com Deus. E essa comunhão que o homem perdeu lá no Éden, como eu já falei aqui, através do amor de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, nos dá a possibilidade de nos reconectarmos com este Senhor. Então eu e você, nós temos a possibilidade de entrarmos no nosso quarto, independente de sacerdote ou de intermediário, dobrar os nossos joelhos e orar a Ele. E o Pai que está no céu dará nossas respostas para as nossas necessidades. Escolha continuar vivendo com Cristo, buscando intimidade com Cristo. Esse reconectar, de certa forma, trará para mim e para você curas que a nossa mente e o nosso coração não imaginam. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Eu quero, junto com os irmãos do louvor, cantar, adorar uma canção que provavelmente seja a resposta de muitos irmãos, resposta de oração. Levante, fique de pé junto comigo, a gente já está finalizando. Coloque a mão no seu coração, adore da forma que você achar. Vamos adorar o Senhor. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os eventos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Irmãos, para eu e você que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas,
É muito fácil a gente chegar do nosso quarto em casa e orar, conversar. Mas você talvez esteja perguntando: irmão, eu não sei, eu nunca aceitei esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não sei como é que faz para orar, para buscar, para ter essa conexão que foi perdida lá no Éden. O Senhor tem falado com você, e eu vou trazer aqui de volta aquilo que a gente começou a refletir no início da nossa ministração. Esqueça essas desculpas que vêm à sua mente, ao seu coração. Ah, eu não vou porque eu tenho que fazer X, que eu tenho que fazer Y, que eu tenho que alcançar Y. Escute a voz do Espírito Santo falando no seu coração: larga tudo e vem me seguir, vem me servir. Larga tudo, porque eu dei a minha vida para estar com você, para fazer moradia dentro de você, limpar tudo que é de sujeira, trazer cura, restauração e glorificar o meu nome. Se você sentiu no seu coração esse desejo de vir, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, vem aqui à frente. Não deixe essa voz que está na sua mente dizendo: não, eu não vou, eu tenho dúvida. Se jogue, porque eu sei que o Senhor fará coisas extraordinárias na sua vida. Eu vou fazer igual o nosso pastor Lázaro. Se você está envergonhado, mas quer ter um relacionamento com esse Deus que cura, procura algum irmão, procura alguém do louvor, alguém que está aí do seu lado, que já é membro da nossa igreja, diz: eu quero caminhar com esse Cristo. Amém, meus irmãos? Tem alguém? Então vamos orar para finalizar. Espírito Santo de Deus, obrigado, meu Pai, por essa noite. Obrigado pelo mover que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor ainda continua fazendo durante essa semana. Pai, nós temos desafios que aos olhos dos homens é impossível de se fazer, mas acreditamos no Jeová Rafá, no médico dos médicos, aquele que cura, que liberta e que sara. Pai, nós colocamos diante do Senhor, oramos pelas vidas dos profissionais, mas não deixaremos de acreditar no Deus que faz milagre, e as nossas vidas estão aqui, ó Pai. Manifesta a Tua glória, Pai. Nos leva para casa debaixo das Tuas asas e nos dá uma semana de vitória na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor, glorifica Ele. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você veio aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Enquanto a gente estava orando, fazendo o apelo, né, o Senhor tocou a nossa irmã Heloísa e ela sentiu o desejo de vir aqui à frente. Glória a Deus por isso. Vamos orar, Deus? Pai, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado pela vida de Heloísa, meu Deus. Abençoa ela profundamente nessa caminhada, Pai. Ela já tem os direcionamentos dos seus pais no caminho que deve seguir, e o Senhor tem tocado nela de forma diferente. Manifesta a Tua glória, Pai, o Teu poder, o Teu sobrenatural.
abençoa a vida da tua filha e de todos nós, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.